Foi nos proposto para essa noite uma ministração no seguinte tema: educando sobre a rocha. E o nosso texto base encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, dos versos de número 1 ao 4, para compreendermos um pouquinho melhor o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar através da palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, de 1 a 4, quem encontrou, diga amém. Leio na nova versão, Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Nos diz assim então a palavra do Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Em seguida também caminharemos por outros, mas esse é o nosso texto principal nessa noite. Para nós entendermos a mensagem do apóstolo Paulo, em especial aos irmãos que faziam parte da igreja em Éfeso, a gente precisa compreender também um pouquinho do contexto no qual aquela igreja, aquele povo, aqueles irmãos nossos estavam inseridos. Então, dentro do contexto de Paulo, naquela época, tanto no meio do povo judeu, como no meio do povo romano, no meio do povo grego, que eram os povos que habitavam ali aquela região, havia uma série de crises familiares. Havia inúmeras crises. No judaísmo, por exemplo, o divórcio naquela época era extremamente comum. Tinha se tornado muito comum, e muito disso se acontecia por influência de um fariseu denominado Hilel. Então haviam líderes religiosos que tinham as suas escolas. E dentro dessas escolas tinha a escola de Hilel. E por incentivo desse líder dessa escola, eles entendiam e compreendiam que por qualquer motivo um casal poderia se divorciar. Ou o marido poderia pedir o divórcio à sua esposa. Então eles se divorciavam por qualquer motivo. Por isso também Jesus foi questionado sobre ser lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, porque essa era uma realidade comum naquele tempo, naquela época, dentro daquele contexto. E quando nós olhamos também para os gregos e para os romanos, nós víamos também inúmeras situações de crises familiares acontecendo no meio daquele povo. Paulo escreve essa carta na época em que estava em vigência no Império Romano o regime chamado de pátria potestas. Esse regime coloca a figura do pai como o detentor de toda e qualquer autoridade no que diz respeito à família. Mas que tipo de autoridade especificamente esse regime imperava? Esse regime era vigente ali. Dentro do contexto romano, as mulheres e os filhos eram propriedades do marido, do pai, do homem. O pai tinha autoridade tanto de casar o filho, como também de divorciar o filho. O pai tinha autoridade, se quisesse também, de escravizar o seu filho e até mesmo de vender o seu filho. E ele poderia rejeitar o filho e ele tinha autoridade até mesmo para matar o seu filho. O poder da vida ou morte de um filho ou de uma filha estava nas mãos daquele pai. O pai era a lei. Logo ao nascer, a criança era levada, isso era uma prática, um costume, especialmente dentro do povo romano. Logo ao nascer, a criança era levada aos pés de seu pai. Então a criança nascia e ela era apresentada aos pés do seu pai. Se o pai recolhesse aquela criança, tomasse ela em seus braços, era um sinal de que aquele pai estava aceitando aquele filho. E ele iria cuidar daquele filho.
Do contrário, aquela criança seria rejeitada, abandonada, e qualquer pessoa poderia pegar aquela criança e fazer dela o que quisesse. Poderia fazer dela um escravo, poderia fazer daquela criança uma prostituta, sendo uma menina no caso. Então, esse é um pouquinho do contexto em que aqueles nossos irmãos em Éfeso estavam inseridos, debaixo especificamente do regime romano. E eu pergunto a vocês, nos dias de hoje, será que nós vivemos algo parecido com isso? Será que nós lidamos com situações ou contextos iguais ou semelhantes a esse, em que o povo de Israel, o povo em Éfeso, os nossos irmãos em Éfeso, estavam vivendo? Hoje em dia nós vivemos o que nós chamamos de contracultura. Vários movimentos têm se levantado, principalmente para nos desvirtuar do que nos ensina a palavra do Senhor. Então, se a palavra de Deus nos orienta, que os pais ou os filhos precisam viver em obediência aos pais, essa contracultura, esses movimentos, fazem com que os filhos venham a se rebelar contra os seus pais. Tomem conta da sua própria vida, das suas próprias decisões. Então, tudo aquilo que está relacionado aos princípios da palavra do Senhor, aquelas ordenanças e os princípios que Deus orienta ao seu povo, essas contraculturas, esses movimentos que nós temos nos dias de hoje, têm se levantado para ir de encontro a isso, para quebrar isso, para inverter, para deturpar o que nos ensina os princípios da palavra de Deus. E primeiramente eu gostaria de falar aos filhos, apesar do nosso tema ser educando sobre a rocha, e nos traz muito a ideia da responsabilidade de educar aos pais, mas eu queria iniciar, a princípio, trazendo uma palavra especificamente aos filhos. E todos nós, até mesmo que somos pais, também somos filhos. E dentro desses princípios, você pode também, como pai, observar se você tem agido em conformidade com a palavra de Deus ou não. Mas logo em seguida nós estaremos com uma palavra específica também aos pais. Dos versos 1 até o verso de número 3 do capítulo 6, a gente encontra pelo menos 3 motivos pelos quais os filhos devem obedecer aos seus pais. E o primeiro deles é pela própria natureza. Pela própria natureza, ou seja, você é filho. Então, naturalmente, pela sua própria natureza, você deve obediência ao seu pai. As grandes religiões, a cultura oriental e tantos outros segmentos ensinam que os filhos devem obedecer aos seus pais. Então, no nosso meio também não é diferente. A desobediência aos pais é um sinal de decadência cultural, principalmente na nossa região, no Ocidente. Vamos ver agora o que nos diz a palavra de Deus lá em Romanos. Projeta aí para a gente, Romanos 1, 28 a 31. Onde Paulo está fazendo uma lista ali de coisas, que têm acontecido e que têm desagradado a Deus. E dentro dessa lista grande que Paulo elenca aí, a gente encontra também a desobediência aos pais. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males e desobediente aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, um povo que vive em decadência, um povo que vive afastado de Deus, vive nessas práticas que foi listada aqui pelo apóstolo Paulo. E ele também escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, de 1 a 3, também reforça isso. Projeta para a gente, 2 Timóteo 3, de 1 a 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas você precisa saber disso, isso Paulo falando a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem o domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Uma sociedade onde os filhos não obedecem aos pais é uma sociedade que encontra-se em plena decadência e tende a piorar se não for a ação de Deus na vida desse povo, na vida dessa sociedade, na vida desta comunidade, na vida dessa igreja. Então, o primeiro motivo pelo qual os filhos devem obedecer aos pais é pela nossa própria natureza. Nós somos criados já nesse intuito, nesse objetivo. Precisamos obedecer e honrar aos nossos pais. É algo natural. Nós vemos isso na natureza, nós vemos isso nos animais também. E nós vemos isso em qualquer outra grande religião que se encontra pelo mundo. Mas o segundo motivo que nos traz aqui é a própria lei de Deus. Efésios 6, 2 e 3 diz: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Honra o teu pai e a tua mãe. Quando nós pensamos na palavra honrar, a gente pode pensar meramente em obedecer, mas honrar é muito mais, é muito maior do que obedecer. Eu posso obedecer e não honrar. Então a palavra de Deus nos convida a honrar. Um exemplo de quem obedecia ao seu pai, mas não honrava, o irmão mais velho, no caso do filho pródigo. Podemos também obedecer sem colocar o nosso coração naquilo, obedecermos mal-humorado. Assim nós estamos obedecendo, mas não estamos honrando nossos pais. Então honrar pai e mãe é bem mais do que obedecer. É amar, é respeitar, é oferecer cuidado. Muitos filhos hoje em dia abandonam completamente os seus pais, principalmente quando eles precisam ser cuidados. Vai chegando a velhice, vai chegando a idade em que os pais já não conseguem mais conduzir-se a si mesmos, que precisam de cuidados. Mas muitos filhos desonram os seus pais, deixando de cuidar deles, deixando de retribuir pelo menos um pouco de tudo aquilo que os seus pais fizeram por ele. Então, a lei do Senhor, a palavra de Deus, nos convida, nos intima a honrar, nos dá uma ordem, um mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa. E ele ainda acrescenta uma promessa a esse mandamento: para que te vá bem e sejas longa a sua vida sobre a terra. Então nós devemos honrar os nossos pais. Honrar pai e mãe significa prestigiá-los. Significa ser uma fonte de alegria, de prazer para os pais, contentamento para os pais. Tem filho que passa a vida toda sem dar um carinho, sem dar uma atenção, sem dar tempo aos pais. E quando morre, levam flores. Mas aí já é tarde demais. É claro que entendo que muitas dessas circunstâncias ocorrem por falhas justamente na criação, por parte de muitos de nós, como pai e mãe. Mas chegaremos nesse ponto. Vamos ver o que nos diz também Levíticos, capítulo 19, do verso de número 1 ao verso de número 3. O Senhor disse a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mais um texto da palavra de Deus que convida, que ordena aos filhos a respeitarem, a honrarem os seus pais. Então, o primeiro motivo, devemos obedecer aos nossos pais pela nossa própria natureza. Deus nos fez com esse propósito, nos fez assim. O segundo motivo é pela própria lei de Deus, que nos ordena, que nos manda fazermos isso, honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. E o terceiro motivo é por causa do Evangelho.
O primeiro versículo do texto que lemos, Efésios 6, capítulo 1, diz: Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então, por amor a Cristo, em obediência a Cristo, nós, filhos e os demais filhos, devemos obedecer aos nossos pais. E qual seria então, queridos, o dever dos pais para com os filhos? Como nós podemos nos encaixar dentro dessa temática de educar os nossos filhos sobre a rocha? E essa rocha nós entendemos que é Cristo Jesus. Vamos ler o que nos diz o verso 4 do capítulo 6. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O dever, queridos, da educação cristã é um chamado sagrado que cada pai e cada mãe recebe da parte de Deus. É uma missão que o Senhor nos concede. A responsabilidade principal de educar o seu filho e a sua filha no caminho do Senhor é sua, você como pai e você como mãe. Como pais, temos a responsabilidade de educar os nossos filhos, moldando o seu caráter ao caráter de Cristo, a sua mente e o seu espírito, para que eles glorifiquem a Deus em tudo que fizerem. E esse dever, queridos, não pode ser transferido ao Estado, não pode ser transferido à escola e nem mesmo transferido à igreja. Como pais, nós somos os primeiros e os principais responsáveis por essa tão grandiosa e valorosa missão. Tratem os seus filhos, eduquem os seus filhos da mesma forma que Deus tem cuidado dos seus, da mesma forma que Deus tem cuidado dos seus. Mas o texto também nos traz algo interessante. Ele diz: não provoquem os seus filhos à ira. De que forma um pai e uma mãe podem provocar a ira em seus filhos? Eu destaquei pelo menos 6 coisas aqui que fazem com que os pais provoquem a ira em seus filhos. A primeira que eu destaco é o excesso ou a ausência de autoridade provoca a ira nos filhos. Pai e mãe que não impõem limite nos filhos provocam a ira deles. E o contrário disso também, o excesso, onde os pais colocam seus filhos no cabresto e monitoram literalmente toda a sua vida. Isso também pode gerar a ira no coração dos seus filhos. Uma palavra que eu gosto muito de usar quando estou ministrando a juventude, tanto na IBD como também nos nossos cultos de Unijovem, né? É que como cristãos maduros, nós precisamos ser equilibrados. Nem extremo para um lado, nem extremo para o outro, mas equilibrados. Então, como pai, como mãe, nós precisamos também aprender a ter esse equilíbrio, né? Saber até onde nós estamos indo, se nós não estamos avançando demais a ponto de irarmos os nossos filhos ou se nós não estamos sendo ausentes demais a ponto de deixar os nossos filhos à própria sorte. Então, que possamos cuidar dos nossos filhos com autoridade, com sabedoria diante de Deus, não com excesso nem com ausência de autoridade, para que assim nós não provoquemos a ira deles. A segunda forma que eu destaco aqui é quando o pai e a mãe pensam que todos os seus filhos são iguais. E quem tem aí muitos filhos, né, ou pelo menos mais de 2, sabe do que eu estou falando. Quando nós tratamos todos os nossos filhos de maneira igual, uma vez ou outra, ou com certeza nós iremos, de alguma forma, provocar a ira em um dos nossos filhos. Quem é pai e mãe de vários filhos sabe que cada filho tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade. Por isso, precisamos ter sabedoria e discernimento de Deus, para não cobrarmos a mesma reação do outro, porque eles são diferentes. Ninguém é igual a ninguém, meu irmão. Todos são diferentes.
Você pode ter 5, 6, 7, 8, 10 filhos e criar da mesma forma, alimentando-os da mesma forma, dando as mesmas orientações a todos. Mas a reação de um vai ser diferente da do outro. Então a gente precisa ter sabedoria. Evitar fazer comparações, isso é terrível para os nossos filhos. Tá vendo teu irmão? Melhor aluno da escola, nota 10. E tu não quer prestar para nada. Fazer comparações entre filhos é que nem enfiar uma faca assim mesmo. Você vai provocar a ira de forma muito avançada na vida do seu filho. Então evite fazer comparações, isso é terrível para quem é filho. E principalmente quando você tem um filho de mais destaque do que o outro. Então, a gente precisa de muita sabedoria de Deus. Quantas vezes pais têm sido instrumento de desencorajamento por não compreenderem essas individualidades e a capacidade que cada filho tem. Como os irmãos já sabem, eu já compartilhei em outro momento, eu não tenho pai. Não conheço meu pai, não conheci meu pai, não tive uma criação paterna do meu próprio pai. Mas eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe e por outras mulheres de Deus que Deus usou, que grandemente me abençoaram. E em tudo eu busquei honrá-las, em nome do Senhor. E desde muito novo, desde muito cedo, eu tinha já essa inclinação para exercer atividades relacionadas à música, né? E graças a Deus eu não tive dificuldade no sentido de apoio da minha família com relação a isso. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade em todas as famílias, né? Em algumas famílias há dificuldade de um pai, de uma mãe aceitarem que caminho profissional um filho quer seguir. Então a gente precisa ter maturidade e discernimento do Senhor, né? É claro que a gente não vai permitir também que os nossos filhos sigam em direções profissionais que de alguma forma aquilo ali possa denegrir a sua imagem e ir contra os princípios da palavra de Deus. Mas se não fere a palavra de Deus, se é uma habilidade, se é um talento que Deus concedeu, que é uma particularidade sua, cada pai e cada mãe precisa investir nos seus filhos, precisa apoiar os seus filhos, precisa ajudá-los a maximizar aquela potencialidade que Deus lhe deu, para que ele possa, assim, dentro daquilo, oferecer o seu melhor ao Senhor. Então nós precisamos ter esse discernimento. Nós não devemos ser instrumentos de desencorajamento. Pelo contrário, precisamos encorajar, buscar compreender as individualidades e as capacidades de cada um dos nossos filhos. Quer você tenha 2, 3, 5, 7, 10, 12, quantos assim Deus lhe permitir ter. Então, é um desafio, queridos, mas pela graça do Senhor nós podemos alcançar esse desafio tão precioso. Um outro ponto que faz com que nós provoquemos a ira em nossos filhos se chama o excesso de proteção. O excesso de cuidado, o excesso de proteção. Colocamos nossos filhos numa redoma de vidro, numa bolha, e os protegemos como se eles fossem os nossos bebezinhos. E isso pode provocar, queridos, a sua ira, pode desestimular o seu filho, pode desencorajar o seu filho. Os pais precisam preparar os seus filhos para a vida. Coloca o Salmo 127 aí para a gente, por favor. Os pais precisam entender que os filhos precisam ser preparados para a vida. Olha o que nos diz o salmista. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Prossiga. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. E aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. São como as flechas. O que nós fazemos com as flechas? Nós guardamos? Não. Nós atiramos em um alvo específico. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Nós devemos utilizar ou preparar os nossos filhos para o mundo, para os desafios que estão por vir, para as dificuldades, ensinando-os sempre no caminho do Senhor. Não devemos pensar que o nosso filho ali vai viver a vida toda com a gente ali, dentro de casa. Já pensou? 40, 45 anos, 50 anos, é o meu bebezinho. Está aqui, não pode sair na rua porque pode pegar um resfriado, né?
Então a gente tem que preparar os nossos filhos para a vida. O excesso de proteção pode provocar a ira aos nossos filhos. Um outro ponto que eu destaco, que também provoca a ira aos nossos filhos, que tem a ver com o que eu falei em relação a todos os filhos serem iguais, é quando o pai ou a mãe tem predileção com o filho. Sabe o que é isso? É aquele filho favorito. Lembra de algum caso assim na Bíblia? A palavra do Senhor? Normalmente vem à mente José, né? Filho preferido de seu pai, né? E isso provocava a ira em seus irmãos, provocava a inveja da parte dos seus irmãos, né? Também Isaac com Esaú, gostava muito da comida de seu filho Esaú. Então, quando o pai tem uma predileção, ou seja, quando ele tem um filho favorito, muito naturalmente, muito provavelmente ele vai provocar a ira no seu irmão, no seu outro filho. Então a gente precisa também ter esse zelo e esse cuidado, entendendo que todos os nossos filhos são heranças do Senhor. E não devemos ter predileção. E uma outra forma de também provocarmos a ira em nossos filhos é quando nós o desestimulamos. Ou seja, o filho tirou 9,5 na prova. E aí o pai chega, rapaz, bem que poderia ser um 10, né? Em vez de elogiar, incentivar o filho, meu filho, parabéns. Na próxima, se Deus permitir, você vai tirar um 10, em nome de Jesus. Encorajá-lo, né? Estimulá-lo ali, mas prefere desmotivá-lo. Se não tirar um 10, nem entra aqui, nem passa aqui na porta de casa. Então tem muitos pais que desestimulam os seus filhos. Parece que nunca chega a um grau de satisfação. Nunca, nada do que aquele filho faz é suficiente para agradar o seu pai. E a gente sabe que o quanto isso é prejudicial para o filho. Quando o filho está sempre abaixo da expectativa. E o último excesso que eu destaco aqui, ou a última forma que os pais podem também, através disso, provocar a ira dos seus filhos, é quando há a quebra do diálogo. Não existe mais conversa entre pai e filho. Os pais não sabem o que acontece com os seus filhos. Os filhos se distanciam cada vez mais dos seus pais. Recentemente saiu uma série na Netflix, eu acredito que talvez muitos pais e filhos tenham assistido, né, chamada Adolescência, onde mostra a realidade, um pouco da realidade do que tem acontecido no meio dos nossos adolescentes. Então, às vezes, famílias de classe média ou até com uma boa condição financeira propiciam, criam espaços extremamente atrativos para os seus filhos, enchem os seus quartos com televisão, computador, videogame, brinquedos, tablet, celular, e o seu filho fica lá. E talvez na mentalidade daquele pai ele pense, meu filho está seguro. Mas ele não acompanha, ele não sabe o que o filho está fazendo. E quanto mal ele pode estar causando na vida do seu filho por certas atitudes que ele tem tido. E isso acontece porque existe a quebra no diálogo. E a gente vê um grande exemplo disso na palavra do Senhor, no exemplo de Davi e Absalão. Depois que Absalão matou o seu irmão, ficou afastado do rei Davi, ficou afastado dele por muito tempo. Depois Absalão volta e mesmo assim Davi deixa ele lá afastado, não busca, não conversa. Tanto que o próprio Absalão clama por aquilo, queria conversar com seu pai, mas Davi corta completamente a relação com seu filho. E isso foi prejudicial, tanto que Absalão se levantou contra Davi a persegui-lo. Então nós precisamos cuidar disso. Nosso diálogo com os nossos filhos é essencial se nós queremos criar os nossos filhos na admoestação do Senhor, nos princípios da palavra de Deus. E finalizo então com 3 exortações positivas. Podemos assim pensar, podemos assim refletir a respeito do que nos ensina a palavra do Senhor. Os pais, à luz do que nos diz Efésios 6, versículo 4, os pais devem cuidar tanto da vida física como da vida emocional dos seus filhos. É responsabilidade nossa, como pai, como mãe, cuidarmos, suprirmos as suas necessidades físicas, mas também acompanharmos as suas necessidades emocionais. Não devemos nos ausentar do que abrange
o lado emocional dos nossos filhos. Precisamos estar presentes, precisamos conhecer as suas lutas, as suas dificuldades, o que está passando na sua cabeça. Para isso, precisamos nos aproximar mais dos nossos filhos. A segunda exortação, os pais precisam treinar os seus filhos através da disciplina. Isso, o pastor frequentemente nos traz à memória que disciplina não mata, né? Uma boa palmada, uma boa disciplina ali não mata. Vamos rever o que nos diz a palavra do Senhor. Provérbios 3, 24. Coloca aí pra gente. Os pais precisam treinar os seus filhos, preparar os seus filhos, através da disciplina. Fez? Acho que eu botei a referência errada. 13, 24. Isso. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então a disciplina deve fazer parte da criação dos nossos filhos. Coloca agora o capítulo 22 de Provérbios, verso 15. Nos diz o seguinte, Provérbios 22, 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então é dever de cada um de nós, como pai e como mãe, educarmos os nossos filhos, treiná-los, prepará-los através da disciplina. E a terceira exortação é que os pais precisam encorajar os seus filhos através da santa e poderosa palavra de Deus. A admoestação nos remete a isso. Apresentar a palavra de Deus aos nossos filhos. Meu filho, você errou nisso daqui. E a palavra de Deus diz que nós devemos viver assim. E é meu dever como pai lhe mostrar o que a palavra de Deus nos diz. Então eu estou fazendo o meu papel. E Deus, pela graça e pela misericórdia dele, trabalhará no coração do seu filho. Mas nós não devemos nos apresentar diante de Deus sem termos feito isso, como pai, como mãe, com esse cuidado para com o Senhor. Portanto, queridos, finaliza dizendo que a responsabilidade na criação dos nossos filhos é de cada um de nós, pai e mãe. Criar os nossos filhos de tal maneira que eles possam se tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso fundamento. Ele é o motivo do nosso louvor, o motivo da nossa canção, ele é o motivo de nos reunirmos aqui. Então, assim nós devemos criar os nossos filhos. Se queremos educar os nossos filhos criados na rocha, precisamos apresentar aos nossos filhos. Não apenas apresentar, mas principalmente, os nossos filhos precisam ver esta palavra em nossas vidas, em nossos atos a cada dia mais. Se nós os disciplinamos, é porque a palavra de Deus nos orienta a fazermos isso. Se nós os ensinamos, apresentamos a palavra de Deus, é porque a palavra de Deus nos convida a fazer isso também. Amém? Que Deus em Cristo, então, nos abençoe e que possamos cada vez mais nos fortalecermos no Senhor, nosso Deus. Pastor Fábio.